Olá pessoal, então nos vídeos passados do capítulo 4 a gente viu mais especificamente o modelo OSI e como é que é a comunicação de rede considerando as camadas do modelo OSI, né? Agora a gente vai estudar o TCP/IP. Lembrando que o modelo OSI e o TCP/IP eles têm uma correlação, né? Por quê? O modelo OSI é um modelo teórico, um modelo que foi inventado, foi concebido, né, para regulamentar, para fazer uma regra, para ajudar os desenvolvedores a fazer uma aplicação de rede, uma comunicação em rede, através de um padrão dividido em 7 camadas, né? Só que o modelo OSI acabou ficando um modelo teórico, que a gente já até citou isso aqui, né? Acabou sendo um modelo teórico. Muito importante, porque os equipamentos, os softwares e tudo mais são relacionados às camadas do modelo OSI. Só que quem na realidade acabou sendo aplicado foi o TCP/IP, né? A relação entre o OSI e o TCP/IP é o seguinte. Primeiro, a camada de aplicação, apresentação e sessão foram mescladas numa camada só de aplicação. Então, tudo o que a camada de aplicação, apresentação e sessão do OSI fazem, a aplicação do TCP/IP faz sozinha. Tá? Então, a camada de aplicação do TCP/IP tem as funções das camadas 7, 6 e 5 do modelo OSI. A camada de transporte tem a mesma função e tem o mesmo nome. A camada de rede do OSI tem a mesma função do TCP/IP, mas tem um outro nome, né? Ela se chama camada de internet. Olha a internet vindo aí, né? O TCP/IP ele acabou pegando, né? Acabou sendo o protocolo prático nas redes justamente por causa da internet, né? E as camadas 2 e 1 aqui, a camada enlace e física, viraram uma camada só no TCP/IP, chamada acesso à rede. Tá? Deixa eu apagar aqui. A gente já até comentou, eu já até comentei algumas vezes, né, anteriormente, que aqui, ó, da camada 7, 6, 5 e 4, elas estão mais dentro do computador, dentro do servidor, né? Elas são camadas que, primeiro, a aplicação é aquela que se comunica com o aplicativo, né? Por exemplo, com um browser de internet, alguma coisa assim. A mesma coisa aqui no TCP/IP. Aí, isso aqui, ó, ela trata dos dados com um nível mais alto, né? Ela é a camada de aplicação, ela está lá em cima num nível mais alto e entrega para a camada de transporte o que a aplicação quer fazer, o que ela quer acessar na internet. A camada de transporte prepara para enviar isso aqui na internet, né? A mesma coisa aqui. Então a comunicação de rede para valer está acontecendo aqui embaixo. É aqui embaixo que o pacote vai ser transmitido e vai chegar até o destino. Aí depois, de novo, para ler a camada de transporte, sessão, apresentação, aplicação, ou só transporte e aplicação aqui no TCP/IP, né? Isso aqui vai ser feito dentro do computador, que é o destino da comunicação. Então, nessa videoaula, a gente vai focar nessas 3 camadas do modelo OSI, que são as camadas de internet no TCP/IP e enlace física no OSI, viram só acesso à rede. Então eu vou separar a comunicação em rede da comunicação dentro do computador, até para vocês depois entenderem no final, o objetivo aqui maior desse capítulo é você entender como é que funciona a comunicação em rede. Tá? Você sabe o que acontece quando você quer acessar a internet, com aquele teu dado indo para um cabo, saindo, sendo roteado pela internet e tudo mais. Isso aqui é o objetivo que a gente tem que chegar no final aqui de todas as videoaulas do capítulo 4. Tem um computador que está enviando informação para outro computador. O que acontece nesse meio, né? A gente vai entender isso aqui. Então a gente vai começar pela camada de acesso aos meios, né? A camada aqui que a gente chama de acesso aos meios, são a camada 1 e 2 do modelo OSI,
elas cuidam da transmissão no meio físico, né? E basicamente em uma rede IP, a gente tem protocolos de LAN e protocolos de WAN, tá? Então a gente pode sair através de uma LAN e a gente pode sair através de uma WAN. Lembrando lá, né, a LAN é o Local Area Network, está dentro de uma empresa. Quando eu vou sair de uma empresa para ir para uma unidade remota, eu posso pegar uma WAN. Lembre-se que também tem o termo MAN, por exemplo, PAN e assim vai. Aqui a gente vai dividir em dois, LAN e WAN. Comunicação dentro do mesmo ambiente e quando a gente precisa sair e ir de uma área principal para um ambiente remoto. Basicamente, quando a gente fala de LAN, eu estou falando de redes cabeadas, então eu posso ter uma rede cabeada, da família Ethernet. A gente tem Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Ou então, nas LANs hoje em dia, a gente tem as redes sem fio, né? O famoso wireless, o Wi-Fi, a família E802.11. Antigamente também se usava Token Ring, FDDI, são tecnologias mais antigas que hoje em dia não se utiliza mais, tá? A rede está praticamente inteira aí, as redes IP, elas estão na LAN com família Ethernet ou então com acesso sem fio, né? Token Ring era utilizado para fazer uma rede em anel para servidores, computadores aí se comunicar. Hoje em dia já não se utiliza mais. Quando a gente pega uma rede cabeada, por exemplo, aqui ó, uma rede 10 base T, você tem um cabo UTP que liga até o computador, um hub ou um switch, mais aqui hubs e switches, isso aqui interligando a LAN. Se eu tiver aqui um access point, esse cara, a diferença é que ao invés de ligar o computador com fio, ele está ligando com uma onda eletromagnética, ele está ligando o computador aqui sem fio, né? Essa é a única diferença que a gente tem. Em termos gerais, né? A grosso modo. Depois, quando a gente estudar a parte de wireless, você vai ver que tem outras coisas que mudam. E o WAN? O objetivo da WAN é que você está aqui em uma rede local e tem uma unidade remota. Está distante, está numa outra cidade e você quer chegar até essa rede remota. Então, as WANs são redes de longa distância. Normalmente, a gente tem interfaces seriais, usando, por exemplo, o protocolo PPP, HDLC, que são protocolos ponto a ponto. Tá? Ponto a ponto. A gente pode usar o X25, o Frame Relay. X25 já é mais antigo, tá? Na realidade, o Frame Relay ele acaba sendo utilizado hoje em dia. São redes que formam uma topologia um pouco diferente. Podem formar uma topologia ponto-multiponto. Redes ATM, que é o Asynchronous Transfer Module. Redes MPLS. WAN over Ethernet. Eu posso usar a família 802.3 para criar a tal da Metro Ethernet, tá? Fazer a minha WAN utilizando tecnologia Ethernet, como a gente usa numa rede LAN. Por que não, né? Basicamente, o que a camada de acesso aos meios vai tratar então? Como o meio físico vai ser utilizado? Eu tenho um computador aqui que quer falar com esse computador aqui, o host B. Tá, como é que ele envia esse negócio aqui no meio? Quem regula isso é a camada de acesso aos meios, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um hub, eu vou ter o CSMA CD. Se é um hub, o computador tem que ouvir aqui a linha. Se não tiver nenhum dado sendo enviado ou recebido, ele pode transmitir. Aí ele faz a transmissão, esse roteador recebe, aí esse roteador tem que enviar aqui por uma interface serial. Ele vai ter que seguir as normas da interface serial para enviar esses dados para cá e assim vai. Você tem que notar que no TCP/IP, a camada de acesso aos meios, né? Como é que uma informação é enviada pela rede? Ó? Você tem vários meios físicos aqui. Isso aqui é a flexibilidade do TCP/IP. Aqui eu posso ter Ethernet, aqui eu posso ter um link PPP, aqui eu posso ter uma saída ATM, nesse cara eu posso ter Gigabit Ethernet, que vai chegar
do outro lado. Essa é a grande magia do TCP/IP, por isso que ele pegou tanto, né? Porque ele é flexível. Não importa o meio que você utilizar. Se você conseguir fazer sinal de fumaça ou então batida de tambor, como se usavam nas tribos indígenas antigamente, e adaptar o TCP/IP, você vai conseguir transmitir com sinal de fumaça também. É só o roteador ou o teu gateway suportar sinal de fumaça. Quando a gente fala mais especificamente de rede cabeada, família Ethernet 802.3, que ela suporta aqui o CSMA/CD, né? Que é o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. A gente já estudou, né? Um pouco sobre colisões. A gente tem o quê? Nós temos vários padrões. Cada padrão desse aqui foi criado a partir... Tudo começou, na realidade, com cabo coaxial. Eu nem coloquei aqui porque esse treco é muito velho, tá? Então a gente nem colocou aqui nessa transparência. Tudo começou com cabo coaxial. Depois surgiram os cabos UTP, o Unshield Twisted Pair, tá? Cabo de par trançado, cabo metálico de par trançado. E nasceu a rede 10 base T, a rede Ethernet, que utilizavam hubs, o protocolo CSMA/CD, porque tem que ter o controle do meio, né, para tratar as colisões. Com o desenvolvimento tecnológico veio o Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e agora já tem o 10 Gigabit Ethernet. O Fast Ethernet ele tinha a opção também de cabo metálico ou fibra ótica. Ó. Esse FX no meio aqui, ó, quer dizer que eu tenho fibra ótica. Ó. O Gigabit Ethernet, ó, base T, então quer dizer que eu tenho ele com par metálico ou SX aqui, ó, LX, tem vários padrões com fibra ótica. 10 Gigabit Ethernet também tem opção com par metálico e opções com fibra ótica. Tá? Normalmente o 10 GB o pessoal costuma utilizar mais com fibra ótica na prática, mas também tem opção com par metálico, aí, com a nova categoria de cabos, que é a categoria 7. A gente vai conversar melhor sobre cabo e tudo mais no capítulo que a gente for tratar sobre a introdução lá ao cabeamento estruturado. Aqui eu vou falar mais da tecnologia de uma maneira mais alto nível. Mas basicamente aqui, ó, tanto Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet, eu posso ter um cabo UTP de uma categoria diferente, né? O cabo UTP que liga Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet não consegue passar os dados do 10 Gigabit Ethernet, né? Então a gente tem que usar um outro, dependendo a categoria do cabo, né? Por exemplo, a categoria 5E não vai conseguir passar esse cara aqui. Então a gente tem que usar um outro tipo de cabo, outros tipos de conectores para o 10 Gigabit Ethernet. Por isso que normalmente ele é usado via fibra ótica. Então eu posso ter ele via cabo ou via fibra ótica. Ah, mas para que usar fibra ótica, né? Vamos usar tudo via cabo. Porque o cabo está limitado a 100 metros. E se você tiver um prédio, por exemplo, você está numa empresa grande que ela ocupa uma quadra inteira. E ela tem aqui 4 prédios, essa empresa. Para você ligar de um prédio para outro, você não vai fazer normalmente com par metálico. Você vai usar aqui fibra ótica. Ah, para que usar fibra ótica? Porque ela é mais imune a ruído, a interferência eletromagnética. E também a questão da distância. Tá? Os cabos UTP eles estão limitados a 100 metros. A cada 100 metros você vai ter que colocar um outro switch para ele agir como repetidor, né? Para estender a distância. Normalmente as placas de rede dos computadores e dos switches elas são 10, 100, 1000. Você pode até ver isso aqui, né? Ah, a placa é 10, 100 mil. 10, 100 mil, o que quer dizer? Suporta Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. A fibra ótica é uma opção que vai além dos 100 metros. Vai de 100 metros para cima até mais de 40 quilômetros. Dependendo dessa interfacezinha aqui, ó, que você escolher. A interface ótica aqui, uma SFP, uma GBIC que a gente chama, né? Ela pode, dependendo da interface que você utilizar, ela pode chegar até mais de 40 km, 80 km, por aí assim, tá? Quando a gente fala de switch corporativo. Quando você fala de tecnologia para empresa de telecomunicações, e aí esses valores podem ir bem acima, utilizando também amplificadores óticos e tudo mais. Mas é que para uma empresa normal, né?
para uma empresa comum, você falar em 40 quilômetros já é uma coisa que não é muito comum de você ver na prática. As fibras óticas, elas podem ser ligadas no switch aqui, ó, com essa interface que eu falei para vocês, por exemplo, uma SFP, ou o teu switch já pode ter direto aqui. Isso aqui na realidade não é um switch, tá? Isso aqui é um conversor de mídia. Então ele pega uma transmissão, uma recepção ótica e transforma num cabo UTP, tá? É um transceiver para fazer conversão de mídia. Então os acessos, a camada de acesso ao meio, ela faz o controle de como é que os computadores vão usar o meio físico. Cada meio físico tem um controle diferente e necessário. E dependendo do meio físico, por exemplo, a família Ethernet, ela tem um endereçamento físico. Ah, um endereçamento físico? Mas eu não uso só endereço IP. Dentro de uma LAN, você vai precisar usar o endereço físico e o endereço IP para encaminhar os pacotes, as informações entre os computadores. Tá? Então, basicamente, numa LAN, a gente tem um ambiente que a gente chama de multiacesso, multi-access. O que quer dizer que é um ambiente multiacesso? Eu tenho um monte de gente compartilhando o mesmo meio físico. Então, como eu tenho um monte de gente compartilhando o meio físico, o mesmo meio físico, eu tenho que identificar quem é quem. Porque senão, quando esse cara mandar alguma coisa aqui, ó, quem é que tem que ler esse pacote? Quem é que tem que ler esse quadro que ele enviou, né? O quadro de camada 2 que foi enviado. Será que eu tenho que tratar isso aqui? Será que eu não tenho? O acesso o meio é multiacesso, eu não tenho um ponto só para chegar, né? Eu tenho várias possibilidades de entrega. Então, na família Ethernet, a gente tem o cara chamado MAC address, endereço MAC, né? Ele é uma palavra, ele é um endereço de 48 bits, tá? Escrito em hexadecimal. Ele é escrito em hexadecimal, tá? Tem algumas formas de você escrever. O hexadecimal, cada algarismo hexadecimal usa 4 bits. Então, como ele tem 48 bits, ele vai usar 12 algarismos em hexa para escrever o endereço MAC. Tá? Então, quando esse computador aqui, ó, vamos chamar ele de A, quiser falar com o B e os dois estão na mesma LAN, ele vai ter que saber o endereço MAC desse cara para poder enviar uma informação para ele. Tá? É para isso que o MAC é utilizado, para identificar alguém na tua LAN em uma rede multiacesso. Nas WANs, nem sempre é preciso de endereço. Por exemplo, o Frame Relay ele tem um endereço chamado DLCI, Data Link Connection Identifier. Porque o Frame Relay forma também uma rede multiacesso. Tá? Não é igual à rede Ethernet, né, que é um multiacesso broadcast, é um multiacesso diferente. A gente chama de multiacesso não broadcast, ou NBMA. Mas isso é muito avançado para esse curso. E os links ponto a ponto nem precisam de endereço. Eles usam tudo aqui, ó, 8 bits em 1 como endereço. Por que um link ponto a ponto não precisa de endereço? Porque ele é ponto a ponto, né? Que resposta idiota, né? Mas ele está aqui, eu tenho o roteador A e o roteador B. Vai enviar informação por uma interface serial ponto a ponto. Quem é que vai receber essa informação do outro lado? É só o B, não importa. Não importa quem seja, eu só tenho um cara aqui. Ah, eu poderia ter 2 caras no mesmo link? Não, é impossível, o link é ponto a ponto. Então ele não precisa de endereço, tá? E ele seta todo o endereço em 1. Ele coloca tudo 1 no endereço, porque para ele não importa. Então, quando um quadro cruza uma WAN, né? Quando você tem que enviar aqui, ó, por exemplo, do host A, tá aqui, ó, para o host B, como é que isso aqui é feito em termos de camada de acesso ao meio, né? Camada 1 e 2 do modelo OSI, ó. Esse cara aqui, ó, ele tem uma comunicação Ethernet aqui. Padrão Ethernet. Ah, se é giga, fast, eu não sei. Mas aqui com certeza é um padrão Ethernet. A WAN, eu tenho um padrão serial. Aqui, ó, nessa outra WAN, eu tenho um outro padrão serial. Aqui, ó, eu tenho uma outra rede padrão Ethernet. Puxa vida, mas como é que esse cara vai saber, então, do que jeito ele tem que mandar? Ele não precisa.
ele só tem que mandar certo aqui no link local dele, tá? Quando ele mandar a informação aqui, ó, ele vai mandar com padrão Ethernet. O roteador vai pegar isso aqui, vai olhar para onde ele tem que mandar e vai colocar no padrão da interface de saída dele, tá? Por isso que o roteador, vocês ouvem o nome chamado de gateway também. Então, por isso que muitas vezes um roteador é chamado de gateway. Por que gateway? É um cara que faz essa interface entre dois mundos diferentes, né? Eu tenho o mundo Ethernet e eu tenho o mundo serial aqui. Então ele vai pegar esse quadro Ethernet, vai desmontar, vai pegar só a informação útil e vai montar num quadro serial. Esse roteador aqui vai desmontar esse quadro serial, vai ler para onde tem que mandar, ele falou, opa, tem que mandar por aqui. Aí ele monta outro quadro serial. Chegou nesse roteador, ele desmonta o quadro serial, olha a informação útil e vê, opa, eu tenho que mandar para esse computador que está numa rede Ethernet. Ele monta um quadro Ethernet e manda para cá. Então, a comunicação do TCP/IP, em termos de camada de acesso aos meios, ela é feita ponto a ponto. Esse cara mandou para cá, ele só tem que saber aqui, ele manda para cá. Aí o roteador que se vira. O roteador recebeu aqui, ó, ele vai pegar e vai montar o quadro no padrão que ele tem que mandar. Esse cara também, até chegar aqui. E por isso que o teu computador, ele não precisa falar tudo quanto é interface, né? Ah, a internet tem fibra ótica, tem interface serial, ATM, PPP, HDC. Mas não importa, o teu roteador tem que saber, o teu computador, ele tem que saber só como o link local dele se comunica. Ah, e quem é que vai se virar para mandar no meio? São os roteadores, né? Os gateways vão se virar para enviar esse pacote IP, né, pelo meio, de acordo com o que a rede utiliza. Então, quem coloca no padrão é o próprio roteador, né? O roteador, quando a gente fala dele, a gente está falando da camada de internet. O roteador está na camada de internet, tá? Na camada 3 do modelo OSI. Aí ele já trata do endereçamento lógico, o endereçamento de longa distância. Ó. Esse endereçamento físico, por exemplo, aqui ó, do MAC, que é utilizado para o computador mandar alguma coisa para o roteador, ele é um endereço local. Ah, mas eu não tenho que saber o MAC do host B para mandar? Não, ele está numa rede diferente. A gente vai ver daqui a pouco que quando um computador manda uma informação para alguém que está numa rede diferente, ele usa o endereço do gateway na camada 2, tá? Para enviar a informação dele. Por quê? Porque a camada de acesso aos meios é uma camada que trata da comunicação local. Uma comunicação que vai desse cara para quem vai mandar ele para fora, mas na mesma rede. Não tem como eu mandar esse quadro através da rede, tá? Então é a comunicação local. Aí, como eu falei, a camada de internet ela já trata do endereçamento lógico, o endereçamento de longa distância. O endereço que esse roteador aqui ó, vai ler e descobrir que ele tem que mandar para cá. Esse cara vai ler e descobrir que tem que mandar para cá. Esse cara vai ler e descobrir que vai mandar para cá. Então eu tenho o endereço de camada 3 desses computadores, que é o famoso IP. O protocolo IP ele tem duas versões, né? A gente tem a versão 4 e a versão 6. A versão 4 é que está sendo utilizada ainda, e a versão 6 já começou a ser utilizada e está sendo implementada aos poucos aí, através da internet. Tá? O protocolo IP versão 4, que depois a gente vai falar sobre IP versão 6 mais tarde, tá? Ele tem um quadro dele. Ele tem um quadro. E veja aqui, ó, que ele tem um endereço IP de origem e um endereço IP de destino. Esse formato aqui, ó, o PDU dele, tá? O PDU dele é chamado, na realidade, nem de quadro, né? É chamado de pacote. Tá? Então eu tenho um pacote IP. O que eu tenho no pacote IP? Versão, tamanho do cabeçalho, tipo de serviço, várias informações que o IP utiliza aí para fazer a sua transmissão. Tá? Para a gente tem algumas informações aqui que são bem importantes. Eu estou falando isso aqui é do IP versão 4. O que é importante aqui? Ó? TTL, tá? Endereço de origem, endereço de destino. Ah, por que isso aqui é importante? Se lembra que eu falei que a comunicação de rede se dá através de saltos. A cada salto que você dá, você
está indo mais longe na rede. Tá? E esse TTL te diz quantos saltos você pode dar. Então, por exemplo, se você tiver um TTL igual a 10, ele vai colocar aqui, ó, 10 aqui vai virar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, morreu. Tá? Ah, mas por que isso? Para evitar loops. Se você tiver aqui assim, ó, um pacote perdido no meio da rede, dando loop, ele vai ficar rodando o resto da vida. Então, para evitar loop, você tem o TTL, que é o Time to Live. Endereço IP de origem é o endereço do teu computador, endereço de destino é o endereço que você quer conversar fora. Tá? É que nem o MAC de origem e o MAC de destino. Camada 3 trata do roteamento dos pacotes. A camada de internet, a camada de acesso aos meios, trata de como você acessa localmente. O que eu tenho que fazer para enviar naquele meio físico. A camada de internet, ela trata como eu vou enviar essa informação a longa distância. Né? Como é que ela vai chegar lá na rede remota? Eu tenho roteadores e switches camada 3 aqui, fazendo esse roteamento. E o protocolo IP, seja ele versão 4 ou versão 6, eles não funcionam sozinhos. Eles têm protocolos auxiliares, tá? ICMP, ICMPv6, esse cara é do IPv6, né? ARP, HARP, Proxy ARP. Isso aqui só vale para o IP versão 4, tá? ARP, HARP, Proxy ARP. Basicamente o ICMP, ele é um cara utilizado para tratar das mensagens e de alguns controles que o protocolo IP precisa. O ARP ele é usado para você descobrir qual é o endereço de camada 2 remoto. Se lembra que eu falei aqui, ó, você tem dois computadores numa mesma LAN. Quando esse cara quer falar com esse, ele precisa saber o MAC dele. Já pensou você ter que descobrir o MAC de tudo quanto é placa de rede que tem na rede? É impossível, né? Então, quem faz essa descoberta é o ARP, sozinho. Tá? Por exemplo, você sabe que esse cara tem o IP 192.168.1.1. É um IP arbitrário. E o MAC dele é A, B, 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 opa, C, 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 C. Então tá aqui, ó. Eu tenho o MAC desse cara aqui. Se esse aqui é o computador de origem, ele sabe o IP dele e o MAC dele. Tranquilo, porque é dele mesmo, né? Aí você abriu o terminalzinho lá do Command Prompt do Windows e digitou ping 192.168.1.2, que é o IP desse cara. Ah, beleza. Esse cara já sabe, né, que o IP de destino é 192.168.1.2. Mas qual é o MAC dele? Eu preciso do MAC para mandar essa informação para ele. Então é o ARP quem descobre esse MAC aqui, ó, que está faltando. Tá? Então esse endereço MAC que está faltando, quem descobre é o ARP. O HARP é um cara que é o contrário. Você tem o MAC que atribui um IP. O HARP foi abandonado. Tá? Ele era feito para você dar endereço para a máquina burra. Hoje em dia o DHCP faz isso e a gente não tem mais quase esse tipo de coisa. E o Proxy ARP é uma função que a gente pode utilizar no roteador, também hoje em dia já não é mais utilizado, tá? Para você ajudar quando um cara não sabe quem é o gateway dele. Ele quer mandar alguma informação, mas ele não sabe quem é o gateway na rede local. O Proxy ARP faz o roteador pegar aquilo e assumir como gateway. Vamos fazer aqui, ó, um resuminho, então, de como é que vai funcionar essa comunicação. Olha só. Para a comunicação funcionar para valer até o final, ainda está faltando um serviço aqui, ó, de DNS. Tá? A gente não viu ainda esse serviço. Então, o que eu estou supondo? Eu estou supondo que eu vou fazer a comunicação entre os dois computadores e eu sei o IP dos dois aqui. Né? Eu conheço o endereço IP dos dois. Por que o DNS não entrou ainda? Né? Porque a gente não viu a camada de aplicação. Então eu não posso digitar aqui www.cisco.com, porque eu não tenho DNS aplicado ainda. O DNS faria o quê? Transformaria esse nome num endereço IP, porque na rede eu não consigo encaminhar por nome. Eu só consigo encaminhar por endereço IP, não dá para encaminhar por nome, tá?
Então, o que o roteador faz? O que é a principal função da camada de internet? É rotear, né? O que é rotear? As redes IP... Opa, perdi minha caneta aqui. Vamos pegar minha canetinha. Deixa eu pegar uma cor diferente. Vocês se lembram que eu falei que na camada de internet a gente tem um endereço chamado IP. Esses endereços eles são hierárquicos. Eles são divididos em redes. Tá? Em redes. Então, cada roteador conhece as rotas para essas redes. O que é a rede? Ele é um número que indica quem são os IPs que eu tenho dentro dele. É como um conjunto, né? Eu tenho um conjunto aqui chamado A, que tem o A1, A2, A3 e A4. E eu tenho um conjunto B, que tem o B1, B2, os bananas de pijama, né? B3 e B4. Tá? O que é a rede? A rede é um endereço que representa um conjunto de máquinas, um conjunto de IPs. Então, esse roteador aqui, ó, ele é um cara que tem interface conectada em mais de uma rede e ele sabe como encaminhar. Então, quando o host A aqui, ó, quiser enviar alguma coisa para o host B, ele vai mandar lá, né, um pacote IP que tem um endereço de origem e um endereço de destino. O roteador vai pegar esse endereço de destino e vai olhar se ele consegue encaminhar. Olhar onde? Num negócio chamado tabela de roteamento. Então ele tem uma tabelinha cheia de rota aqui. Ele vai olhar nessa tabela de roteamento e vai ver, opa, a rede destino é para a rede do host B. Ah, eu tenho que encaminhar aqui ó, pela minha UA. Aí ele vai pegar e vai encaminhar para cá. Quando chegar nesse roteador, ele vai olhar e falar assim, ó, opa, chegou um pacote para mim aqui, para eu encaminhar. Para onde que vai esse cara? Ah, ele vai para a rede B. Ele sempre olha o destino para encaminhar. Aí ele vai encaminhar por aqui. Ó. Eu sei que a rede B, eu tenho que encaminhar na minha UA1. E o roteador 3? Aí ele vai olhar, opa, recebi alguma coisa para a rede B. Ah, beleza, a rede B está na rede local 1 aqui. Ó. Aí ele vai pegar e encaminhar para a LAN do B. Então isso é fazer o roteamento, é fazer o chaveamento do pacote, tá? É o que a gente diz que é uma das funções mais importantes aí que um roteador tem, né? Tanto é que o nome dele é roteador. Ele tem que rotear, né? Ele tem que chavear os pacotes IPs. Então ele vai receber um quadro aqui de camada 2, seja o que for, Ethernet, ATM, Wireless LAN, seja o que for, ele arranca o quadro e pega só o IP. Do IP, ele só olha o destino. Do destino, ele olha a tabela de roteamento e faz o encaminhamento. Sabia que o teu computador tem tabela de roteamento? E aí ele encaminha. O computador tem, tá? Se você vier aqui no Windows, por exemplo, e der um route print, você vai ver uma tabela de roteamento do teu computador. Ó, cheio de rotinha aqui, ó. Né? Tô cheio de rotas, ó. Tem aqui a rota 0000, 127.000, 192.168.10, tá? Tem várias rotas que tem a rede, máscara, quem é o gateway e por que interface eu estou saindo para essa rede, tá? Se você for ver aqui no roteador, ó, ele vai ter que ter uma tabela de roteamento que diz quem é a rede. O que a máscara diz? A gente vai aprender isso aqui depois, tá? Mas basicamente a máscara diz quem pertence àquele conjunto, aí uma interface de saída. Então, por exemplo, aqui, ó, para a rede B eu saio pela rede WAN 1, pela interface WAN 1, tá? E assim é feito o roteamento dos pacotes na camada de internet. O ICMP, como é que o ICMP ajuda o IP? Você veja aqui, né? O pacote IP, o IP é montado no computador, né? Esse pacote chega num roteador, ele tem que ser lido, olha o endereço de destino, encaminha para o outro lado, até chegar no destino. Mas e se der um problema aqui? Como é que esse cara vai ficar sabendo que tem um problema, que tem alguma coisa acontecendo de errado? Então, basicamente, o ICMP, ele controla isso, tá? Ele ajuda com mensagens de erro, avisos, ele permite testes usando ping,
traceroute, né, que é o tracecert aqui no Windows, mensagens de redirecionamento também, tá? Tudo isso aqui é para o ICMP do versão 4. O ICMP do versão 6 ele assume funções a mais, tá? Ele faz tudo isso aqui e um pouquinho a mais que o IP versão 4, que o ICMP do IP versão 4 faz. Então, por exemplo, quando você faz um ping, que é um teste, você manda uma mensagem ICMP de echo request e echo reply, tá? Então, o echo request ele é mandado para o computador de destino. Quando esse cara recebe um echo request, ele é obrigado a responder com um echo reply. Isso é o teu ping. Vamos pegar de novo aqui. Então, se eu fizer aqui, ó, por exemplo, ping 192.168.1.1, ó, eu estou usando echo request e echo reply. A minha máquina mandou um echo request e olha aqui, ó, a máquina remota 192.168.1.1 mandou um reply com um tempo de 1 milissegundo, 32 bytes, TTL de 255. Cada sistema operacional coloca um TTL diferente, né? O time to live diferente. Estatísticas do ping: enviados 4 pacotes, recebido 4, perdidos 0. Tá? No Linux é o mesmo comando, é ping também. Só que o ping do Linux, normalmente, quando você digita ping, o 92.168.1.1, ele fica infinito. Tá? Aí você tem que colocar, por exemplo, ping menos C5, para ele fazer 5 testes aqui, ou menos C4, e aí você conseguir fazer um teste. Aqui eu consigo mandar para sempre, tá? É só colocar ping, o IP e menos T. Ó. Ele vai ficar mandando ping o resto da vida aqui para a gente. Então o teste de ping ele é um teste muito legal para você saber se o outro lado aqui, ó, então você tem um computador e você quer comunicar com o servidor. Será que aquele servidor está ativo? Eu faço um teste de ping para verificar isso aqui. Só que o ping não testa o meio. Eu não sei por onde está passando. Ah, mas eu queria saber por onde está passando, né? Para ver se realmente a minha rede está como eu planejei. Aí você usa o traceroute. No Windows é o comando tracecert. Tá? O que o traceroute faz? Ele usa aquela propriedade do TTL, o time to live, do ICMP, do protocolo IP, para fazer o teste. O ICMP ele manda mensagens de erro. Tá? Então, quando o teu TTL chega a 0, ele manda uma mensagem para quem enviou aquele pacote, falando assim, ó, teu TTL, teu TTT não, né? Teu TTL morreu. O tempo de vida desse pacote expirou. Então veja o que é o teste, né? Olha a inteligência, né, do programador, né? O cara manda aqui, ó, quando ele faz um trace, ele manda um pacote com TTL igual a 1. Chegou aqui, ó, virou 0, ICMP time exceeded, morreu. Eu descobri qual é o IP do primeiro roteador. Agora eu mando TTL igual a 2. Passou pelo primeiro roteador, chegou no segundo, morreu, ICMP exceeded. Aí ele vai saber o IP do segundo roteador. E assim vai até chegar o destino, tá? Você pode fazer aqui, tranquilamente, ó. Trace RT, aqui é o tracecert, né, no Windows. www. Eu vou colocar um site aqui brasileiro só para ver se vai chegar, né? Numa dessas o cara nem chega, ó. Ele resolveu o IP, então o IP que ele vai testar é o 200, 147.67.142, ó. Saiu aqui pelo meu gateway, foi aqui pela rede da GVT, e aí ele está passando por vários roteadores. Você tem até opções de visualização gráfica, tá? E quando dá esse asterisco, quer dizer que ele não teve resposta. Tem roteadores, tem sistemas que não respondem a ping e nem ao trace, tá? Por questões de segurança. Ó, esse aqui ó, chegou. Veja quantos saltos nós demos para chegar nele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele passou por 12 roteadores até chegar no servidor que tem esse site da UOL. Então eu dei 12 saltos aqui da DLTech, eu passei por 12 roteadores até chegar lá. Então tá aqui tinha aqui meu computador, ele saiu aqui para o meu modem ADSL, que pegou mais 1, 2, 3, 4, até chegar num roteador onde tinha o site da UOL
lá. Então eu dei aqui 12 saltos, tá? Pô, caramba, um site no Brasil, né? E deu 12 saltos. Pode estar passando por diversas operadoras. A internet é uma coleção de roteadores, né? Então cada empresa está ligada num provedor de serviço e você tem aí diversos roteadores que você vai passar até chegar ao destino. Então veja o ICMP. Ele gera mensagens de erro para que você saiba o que esteja acontecendo e permite que você faça testes, né? Os dois testes mais interessantes são o ping e o trace. Lembrar que o ping é um teste fim a fim. Por onde está passando o ping? Não sei. Eu quero saber por onde eu passo para chegar em algum lugar. Aí a gente usa o trace ou o trace route, né? Que ele é um teste ponto a ponto. Ponto a ponto, porque ele testa cada ponto que o meu pacotinho vai passar até chegar ao destino, tá? Então esses são testes muito utilizados no dia a dia, né? Muito utilizados no dia a dia. Porque quando um equipamento não está comunicando com o outro, normalmente a primeira coisa que se faz é um ping, para ver onde é que está parando, tá? Quando você configura um computador, você tem que definir para ele um endereço IP, uma máscara, um gateway e um DNS no mínimo, tá? Então, por exemplo, o teu computador não está saindo para a internet, normalmente o pessoal pinga o gateway. Se a gente for ver aqui, ó, você consegue ver no teu computador com o ipconfig e ipconfig/all também, tá? Se for no Linux é o ifconfig. Então esse cara tá ligado eu tenho um monte de placa de rede, tá aqui, ó. O IP dele é 192.168.1.253. O gateway dele é 192.168.1.1, tá? Se o cara não está saindo para a internet o primeiro teste que você vai fazer normalmente é pingar o gateway, tá? O segundo teste é, por exemplo, pingar o servidor DNS. O que é o serviço de DNS que a gente vai ver depois, mas eu vou falar um pouquinho aqui, ó. É o cara que resolve um nome de URL para um IP, né? Então, por exemplo, se esse cara aqui é www.a.com, isso aqui para o meu computador e nada é a mesma coisa. Para rotear na rede, isso aqui não vale nada. Então ele tem que usar o DNS para descobrir que o IP é 192.168.0.3. Tá? Então deu errado aqui a saída para a internet, a segunda coisa que você pode testar é o DNS. Ó. Vamos fazer aqui um ipconfig/all. Então a minha placa de rede está aqui ela. Cadê o 253? Está aqui, ó. Ó o meu DNS, DNS servers. Veja aqui, ó, ele traz o meu MAC, IPv4, máscara, gateway e aqui embaixo o DNS. O DNS é 192.168.10.1, ó. Vamos pingar. Ping 192.168.10.1. Ó, tá chegando lá. Então eu tenho outro problema, não é o DNS, poderia ser um filtro, né? Se eu tivesse um problema de acesso à internet. Na realidade eu não tenho aqui, né? Eu estou conseguindo acessar a internet tranquilamente. Então a função do ICMP então é avisar das mensagens de erro e também permitir que você faça alguns testes, né? Agora que a gente já viu para que serve o ICMP, vamos ver o outro amiguinho do IP aqui, né? Que é o ARP. Sumiu minha caneta de novo, vamos lá. O ARP, o nome dele é Address Resolution Protocol. Então, protocolo de resolução de endereços, né? O que o protocolo de resolução de endereços faz aqui? Basicamente, ele descobre um MAC remoto dado um endereço IP conhecido. Olha só, se vocês lembram lá da matéria, já devem ter visto o quadro Ethernet. O quadro Ethernet ele tem aqui, começa com um preâmbulo, blá 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 blá, um monte de coisa, mas basicamente ele tem um cabeçalho, um header, e ele tem um trailer aqui, né, um tail, um finalzinho aqui dele. Dentro desse cabeçalho aqui do quadro de camada 2, você tem o endereço de destino e o endereço de origem, tá? Então aqui a gente tem o MAC de destino e o MAC de origem. Dentro do quadro Ethernet, se eu estou passando o IP eu tenho também o endereço de origem e o endereço de destino, só que aqui é de camada 3, tá?
Então, basicamente, quando um computador aqui quer falar com outro, numa rede local, a gente vai ver isso aqui depois, essa diferença, né, entre rede local e quando um cara está remoto, ele precisa montar esses dois PDUs, o de camada 2 e o de camada 3. Tá? Ele precisa montar o PDU do Ethernet e o PDU do IP. Para isso, o IP de origem ele já sabe. O MAC de origem ele já sabe. Se você fez um ping para o IP remoto, para o IP do B, vou colocar o contrário aqui só para não ferrar o que eu escrevi. Eu coloquei B e A. Você fez um ping do B para o A, o MAC de origem é do próprio B. E o MAC de destino, sei lá qual é. Agora, e o IP de destino? O IP de destino eu sei, né? Isso aqui é origem é B, destino é A. Então, o que falta para ele montar esse quadro de camada 2 e poder chegar até o A? Falta o MAC de destino. Falta isso daí. Qual é o endereço MAC de destino que ele tem que preencher ali, né? Então, o ARP ele faz essa função, tá? O ARP ele descobre o endereço de destino remoto dado um IP. E você tem uma diferença do ARP, tá? Você tem o funcionamento dele na LAN e quando você quer falar com um endereço que não está na tua LAN. Quando você está na tua LAN, todo mundo está na mesma rede IP, ó, 192.168.1.2 e 192.168.1.1. O que está acontecendo aqui, né? Esse cara aqui, ó, o cliente X, quer falar com o C, tá? Ele fez por exemplo, um ping 192.168.1.2, que é o IP do C. Aí o computador lá olhou, pô, legal. Para montar o pacote IP, eu tenho os dois endereços? Tenho. Tenho o IP de origem, que é o meu mesmo, e tenho o IP de destino, que é o do computador C. E MAC, para montar o quadro de camada 2, opa, eu tenho o meu MAC local, agora eu conheço o MAC do C? Por padrão, a gente não conhece o MAC das outras máquinas, tá? Não tem como você ficar decorando o MAC dos outros. Então é aí que o cara vai usar o ARP, tá? Ele vai fazer uma consulta aqui, ó, um ARP request, feita em broadcast, para esse endereço FFFF. Eu não estou gago, tá? É tudo F mesmo. O endereço de broadcast é quando o MAC tem tudo 1. O que significa o endereço de broadcast? Significa que vai para todo mundo naquela LAN. Então o cliente A vai receber, o B, o C, todo mundo vai receber. Só que na hora que eles processarem, eles vão ver que é um ARP request. E o que tem nesse request, nessa requisição? Tem qual é o MAC do 192.168.1.2. O A vai responder? Não, porque ele é 4. O B vai responder? Não, porque ele é 3. O C vai responder? Vai, porque ele é o 2. Aí ele vai mandar um ARP reply. Aí ele não manda mais um broadcast. Porque ele tem o IP de quem perguntou, né? Quem perguntou foi o 92.168.1.1. Aí ele responde para o 92.168.1.1 falando, ó, o meu MAC é o ABCD 0000002. Quando ele responde, aí sim a coisa começa a funcionar. Então ele respondeu, beleza, agora sim, perdi minha caneta de novo. Ele respondeu, agora sim a coisa pode funcionar, né? Agora, esse carinha aqui, ó, o X, ele vai montar um quadro com o MAC de destino, o MAC do C, o MAC de origem, o MAC dele. E aqui dentro do IP vai ter o IP de origem, o IP do X e o de destino, o IP do C. Agora beleza, agora ele consegue montar um quadro, o switch vai reconhecer que ele tem que mandar para esse computador, e quando esse computador devolver, ele vai direto para o cliente X, tá? Então, o ARP serve para isso, serve para você descobrir o endereço MAC quando você está numa mesma rede local e um padrão Ethernet. O mesmo vale para wireless LAN, tá? Agora, beleza. Aqui é tranquilo. Então, quando a gente está numa LAN e os dois computadores estão na mesma rede, eles se comunicam diretamente. Eles não precisam de roteador, tá? Para que ele precisa de um roteador? Quando você tem que se comunicar com uma rede diferente, na WAN, ou então numa rede que esteja diferente, numa outra subrede, tá? Uma rede que é diferente do teu computador. Nesse caso,
O cliente X quer falar com esse servidor aqui, que é o dltech.com.br. Ele já descobriu o endereço IP dele, sei lá, eu vou chutar aqui, eu não me lembro qual que é o IP do site da gente, eu vou colocar 200.200.201, porque é um IP de internet, tá? Ele descobriu aqui o IP do cara, o DNS devolveu para ele, ele vai olhar e vai ver, opa, esse endereço aqui está na mesma rede que eu? Não. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um ARP request solicitando o MAC do gateway, tá? Solicitando o MAC do gateway. Na prática, vocês não vão conseguir pegar isso se vocês colocarem aí um sniffer, né? Um sniffer é um programinha que captura tudo o que está acontecendo na rede. Você não vai conseguir capturar isso aqui de verdade, porque você configurou um default gateway num computador, ele já pede qual é o MAC daquele gateway, tá? Então, na realidade, esse cara começou a funcionar, ele antes mesmo de se comunicar com qualquer um, ele já pediu o MAC desse roteador padrão dele aqui, que é um 92.168.1.10. Isso aí acontece a maioria das vezes, tá? Porque tem várias coisas funcionando dentro do teu Windows, dentro do teu Linux, que obrigam ele a pegar o IP do gateway para fazer algumas consultas. Então ele já tem isso aqui provavelmente mapeado. Nós vamos supor que estivesse zerado, ele não soubesse o endereço do roteador, que na teoria é isso que cobram em provas, em concursos públicos e provas de certificação, tá? Então, como ele está se comunicando com um IP externo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um ARP request pedindo o IP do gateway. O gateway está onde? Está aqui, ó, configurado na tua placa de rede manualmente, ou você pode pegar também via DHCP, tá? Por exemplo, no meu computador, eu tenho um IP manual. Ó, vou ver aqui o Open Network Sharing e sei lá o que mais. Esse micro ele está com IP estático, tá? Agora ele podia estar com IP via DHCP, que a gente vai ver esse protocolo também aqui, ó, obtendo o endereço automaticamente, tá? Se tivesse com IP via DHCP, aí você precisa do ipconfig, o ipconfig/all, para verificar as informações. Eu só consigo ver aqui direto nas configurações da placa de rede porque eu configurei esse computador de maneira estática, né? Sem usar um DHCP. Então veja que interessante. O teu computador, quando ele está comunicando com alguém que não está na rede dele, ele pega o MAC do gateway. Por quê? Porque ele não está na mesma rede e ele tem que mandar para alguém que conheça aquela rede remota. Normalmente, quem conhece a rede remota é o gateway, tá? Então, o gateway está configurado na tua placa de rede por causa disso, para você poder falar com redes diferentes das tuas. Para um IP da tua própria rede, você precisa de gateway? Não precisa de gateway. Então, na realidade, quando esse cara montar o quadro de camada 2, o endereço de origem vai ser o dele, do cliente X. Agora, o MAC de destino não vai ser o do servidor da DLTech, vai ser o do roteador padrão. Eu vou colocar aqui o GW de gateway, tá? E aí lá no IP, o IP de origem é o IP do cliente X e o de destino é o do site da DLTech, tá? Ah, então quer dizer que ele manda os quadros para o gateway. É isso aí, tá? Ele vai pegar, quando ele quer falar com o site da DLTech, ele vai mandar para o gateway e o gateway vai rotear para a internet, tá? Então você não precisa conhecer tudo, você precisa conhecer alguém que saiba as outras coisas, né? Isso é até uma frase, né, que falam, o cara bom não é aquele que conhece tudo, é aquele que conhece, sabe chegar lá, né? Conhece quem conhece. Então, e a gente ouve bastante falar isso no dia a dia, né? O default gateway, gateway padrão, roteador padrão, ele serve para isso. Porque senão, você teria que configurar o teu computador como um roteador. Tem sentido isso? Não tem, né? Não tem sentido eu pegar em tudo quanto é computador da minha rede e colocar ele, tudo quanto é rota da internet para ele. Não tem sentido isso. Então eu deixo os computadores da rede o mais limpo possível. E tenho um gateway que serve como porta de saída quando ele não conhece as redes de destino, né? Senão, tudo quanto é computador teria que saber tudo quanto é coisa da internet. O roteador padrão também não conhece a internet inteira. Ele também aponta para um roteador padrão que está aqui na internet, tá? Existem roteadores que conhecem as redes da internet inteira? Existem, tá? Isso é chamado de full route. Existe. O cara conhece tudo quanto é rota que existe. Full route, tá? Ou full routing.
É um roteamento que o cara conhece tudo quanto é rota que existe na internet. Existe isso. Ah, existe computador que precisa ter um protocolo de roteamento e saber como é que a coisa funciona? Existem alguns serviços que exigem isso e alguns servidores podem funcionar com o RIP, que é um protocolo de roteamento, ou SPF, que é um protocolo de roteamento, tá? Então é possível sim que você tenha um cliente, não um computador, um servidor, né? Vou colocar aqui um server que consiga rotear. É possível sim, tá? Então você pode encontrar isso na prática. Não precisa ser só um roteador que vai funcionar como gateway. Se você vê um servidor funcionando como gateway, não estranhe. Isso pode acontecer. Então, pessoal, veja, o ARP ele é fundamental em uma rede, seja para comunicação na LAN como na WAN. Em uma rede padrão Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wireless LAN, sem o ARP aí a coisa não funciona direito, tá? Então ele precisa de um ARP. E um computador para falar na rede local precisa de um gateway? Não. Na rede local ele não precisa do gateway. Agora, quando ele vai falar na internet, ele precisa do gateway, né? Porque ele só conhece a sua própria rede, né? Ó, vamos olhar aqui a minha tabelinha de roteamento que eu peguei aquela hora. Tá aqui, ó. Se você for ver, tem um monte de rota aqui. Esse 0000 é a saída para a internet, ó, apontando para um gateway, que é um 92.168.1.1, tá? 127.00 é um endereço interno de broadcast, isso aqui também, ó, a rede 192.168.1.0 é a rede dele. E o resto é tudo rede aqui, ó. Tudo IP e redes de multicast que não tem nada a ver. Então, na realidade, rota para fora mesmo, o meu computador só tem essa primeira aqui, ó. Mais nada, tá? Só essa primeirinha aqui, ó. Só essa primeirinha aqui e mais nada, ó. 0000 com a máscara 0000 apontando para o gateway 92.168.1. Isso aqui é a saída de internet dele, tá? Eu consigo ver a tabela ARP aqui, ó, dando um ARP menos A. Então tá aqui a minha tabela ARP. Eu tenho um monte de interface, eu tenho VM, eu tenho um monte de coisa nesse computador, tá? Essa aqui, ó, é a minha interface que eu tô saindo para a internet, ó. 192.168. Opa, 253.1 não. É 192.168.1.253. Então eu já peguei a interface errada. Cadê meu carinha aqui? Tá aqui, ó. 192.168.1.253. Então, se você for ver, aqui dentro dessa tabela, só tem endereço que pertence à minha própria rede, tá? Todo mundo começa com 92.168.1. Aqui debaixo são endereços de multicast, não tem nada a ver. Eu falei para vocês, o endereço de multicast é aqueles feitos para falar um para um grupo. Ah, o IPv4 usa multicast? Usa, o Windows usa, os computadores utilizam para alguns serviços padrões, tá? Mas esses são realmente endereços que ele se comunicou. 92.168.1 é aqui o MAC do meu roteador padrão. O 1.5, está aqui o MAC do 1.5. Então a tabela ARP ela guarda o MAC com quem ele conversou. E veja que esses caras aqui, ó, foram aprendidos de maneira dinâmica. Já esses de baixo são estáticos, porque na realidade o Windows já configurou isso aqui para você. Por exemplo, o MAC do endereço de broadcast, ó. O endereço de broadcast é 92.168.1.255. Ele mapeou para você estaticamente esse MAC. Então esse comando ARP-A permite você ver a tabela ARP. Então tudo que é aprendido dinamicamente é aprendido por um tempo, depois ele apaga, tá? Existem ataques, por exemplo, às vezes vai falar assim, mas o ARP é utilizado, não preciso entender disso aí, eu já sei. O ARP é usado automaticamente, eu não preciso saber nem que ele existe. Precisa sim, tá? Por exemplo, a gente vai ver quando falar sobre segurança, que existem ataques que ele usa o ARP para enganar o teu computador. Por exemplo, ele pode usar o ARP para fingir que esse computador A é o gateway, e não o gateway aqui, ó, para você mandar as coisas para ele, ao invés de mandar para o gateway. Aí daqui ele redireciona para o gateway e espiona tudo o que você está fazendo. Isso é o chamado ARP spoofing, tá? Você mentir um endereço ARP. Então é importante a gente saber como é que a rede funciona, tá? O ARP é utilizado direto e ele faz parte do processo de encaminhamento de pacote.
que é uma coisa que a gente tem que dominar quando a gente trabalha com TCP/IP. Gratuito ZARP é um outro termo que você pode ouvir falar. Ele é utilizado, como o nome já diz aqui, ó, gratuitamente, tá? O computador manda um ARP perguntando o IP dele mesmo, né? Então, por exemplo, esse computador aqui, ó, tem IP 10.0.0.2 e ele mandou um ARP request perguntando se alguém conhece o 10.0.0.2. Isso aqui é utilizado para ver se não tem IP duplicado, tá? Então, o cara pode utilizar isso aqui para ver se não tem IP duplicado. E você pode usar também para fazer ataques, né? O gratuito ZARP é um tipo de coisa que o pessoal pode fazer ataque com esse negócio aí, para descobrir, né, qual o MAC que tem dos computadores locais para poder fazer algum ARP spoofing, alguma coisa assim. Vocês vão ver quando a gente falar sobre segurança que tem bastante coisa, tá? Agora vamos fazer um resuminho aqui, ó, vamos fechar essa comunicação aí, tá? Vamos fechar essa comunicação para a gente ver como é que é encaminhado o pacote quando a gente fala de camadas 1, 2 e 3, né? Camada de acesso aos meios e internet do TCP/IP. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou colocar um outro computador aqui, ó, né? Para a gente ter uma comunicação na rede local. Vou colocar aqui o host C. Então, se o host A quer falar com o host C, por exemplo, eu fiz um ping para C. Ó, eu não vou fazer ping para o nome, né? Eu vou fazer ping para o IP. Mas como eu não quero ficar escrevendo endereço IP, eu vou colocar ping para o C. O que o roteador A tem que fazer? A primeira coisa. Primeira coisa, ele vai enviar um ARP request solicitando qual é o endereço MAC do C, né? Por quê? Vamos supor que eles estão na mesma rede local, já falei, né? Então eu não preciso falar que ele verificou que está na mesma rede local. Para ele fazer o ping, ele tem que montar o quadro de camada 2 e de camada 3. Ele já sabe o IP dele mesmo, é o A, e o MAC do C, o IP do C está aqui. Ele sabe o MAC dele, que é o A, de origem, e o de destino, que é do C, ele não sabe. Então ele vai fazer um ARP request. Ele vai pedir o MAC do C, o C devolve, aí sim ele completa aqui e começa a transferir as informações. Então, quando a comunicação é local, é só isso que acontece. E quando eu tenho uma rede de longa distância, o teu host, quando ele fizer um ping para o IP do C, ele vai olhar dentro dele, vai olhar assim, ó, opa, do B aqui agora, né? Agora é o B. O B está na mesma rede que eu? Ele vai ver que não, né? Eles estão em redes diferentes. Tá? Eles estão em redes diferentes. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai olhar se tem um gateway configurado na placa de rede e vai fazer um ARP request para o MAC do gateway, que é o R1 aqui, né, no caso. Aí o R1 devolve e ele envia a informação para o R1. Na hora que ele enviar a informação para o R1, o MAC de origem é o dele. O MAC de destino é o de R1. O IP de origem é o dele. O IP de destino é o do host B, com quem ele quer falar. Simplesmente ele usou o MAC de destino de R1, porque ele sabe, ó, eu tenho que mandar para R1 rotear. Aí o R1 vai olhar na tabela de roteamento dele, vai ver que o host B tem que sair por essa interface de WAN. Caiu no R2. O R2 olha a tabela de roteamento, vai ver que tem que mandar para essa interface, cai no R3. O R3 olha a tabela de roteamento e sabe que ele tem que mandar na LAN. Quando chegar aqui, ó, veja, aqui ele não precisa fazer ARP, aqui ele não precisa fazer ARP, porque são interfaces seriais ponto a ponto. Lembra que eu falei que interface serial tem endereço tudo 1, então ele só vai mandar. Agora, quando chegar aqui, aí o host B, eu estou numa LAN. O roteador 3 não sabe qual é o MAC do host B. Então a primeira coisa que o roteador 3 vai fazer é um ARP, pedindo o MAC do host B. Aí o host B devolve, aí sim ele encaminha os pacotes que o A mandou para o B, né? Então é esse processo que acontece quando você tem uma comunicação simplesinha dessa aqui, entre duas LANs, passando por uma WAN, tá? Eu queria deixar bem claro aqui que o encaminhamento em cada meio físico, ele é tratado localmente, não importa o que o outro cara está mandando, né? Agora, o pacote IP, que aqui dentro
tem as mensagens do TCP, que dentro do TCP tem o que a minha aplicação mandou, isso aqui nunca é mudado. Isso aqui sempre fica igual em toda a rede, tá? Então o roteador 1 recebeu um quadro aqui, ele desmonta o quadro e olha o IP de destino, faz o roteamento, monta o quadro de novo de acordo com a UAM, manda para outro roteador. O roteador desmonta o quadro, olha o IP de destino, opa, tem que sair por essa UAM, monta o quadro de novo, chega no R3, ele desmonta o quadro, olha o IP de destino. Então é como se o quadro de camada 2, o quadro Ethernet, o quadro PPP, o quadro Frame Relay, é como se fosse um caixote, tá? Onde o cara recebeu e ele tem que abrir aquela caixa e ver para onde ele tem que mandar aquele produto. Então, simplesmente o roteador abre esse caixote, olha o produtinho e fala, opa, eu tenho que mandar para tal lugar. Encaixota de novo e manda para aquele lugar, tá? É como se os roteadores ficassem desempacotando, desencaixotando e encaixotando, né? O quadro é uma caixa, né? Então ele tira da caixa, coloca na caixa, tira da caixa, coloca na caixa. E quando ele coloca na caixa, essa caixinha nova aqui, ó, depende do tipo de meio de transporte que ele vai utilizar. Então a caixinha do quadro Ethernet é uma, a caixinha de um link serial PPP é outro, a caixinha de um link serial HDLC é diferente, um link frame relay é diferente também. Então ele vai ter vários tipos de caixinha de acordo com a transmissão que você quiser fazer, ok? Então com isso a gente viu a comunicação em rede que está acontecendo na camada de acesso aos meios e acontecendo na internet. No modelo OSI, camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI. Na próxima videoaula, a gente vai ver da camada 4 para cima, né? A gente vai ver o protocolo TCP, protocolo UDP e algumas aplicações aí, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima videoaula. Lembre-se sempre, né, que a gente fala, qualquer dúvida, utilizem o fórum, não deixem passar para frente, não passem para um outro capítulo sem tirar as dúvidas, ok? Tem que sempre passar já sem dúvida nenhuma. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Eu sei que esse assunto é um assunto meio complexo. Não se preocupem, se você não entendeu muito bem ainda, eu vou repetir isso aqui. Quando chegar no final, eu vou fazer um com DNS e tudo. Então a gente vai ver como é que a rede funciona. Para você resolver um problema, você tem que saber disso, tá? Eu tenho um problema, meu computador não acessa um servidor na internet. E aí, o que eu tenho aqui nesse meio? Agora eu já te mostrei, né? Ah, se aqui for Ethernet, ele tem que fazer um ARP, mandar para o gateway, aí o gateway vai mandar para o gateway dele. Então, você tem que saber essa sequência para você poder entender como é que a rede funciona e resolver problemas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.